Olá, estudante! Seja muito bem-vindo ao meu canal, Kelly aqui da Didasco falando, e o vídeo de hoje é sobre patrística. Já ouviu falar sobre isso? Você ouviu um vídeo aí? Você já leu um livro? O professor estava comentando na sala de aula, você vai ter aquela prova e você precisa entender desse assunto? Então já sabe, né? Simples, objetivo, direto, pega papel e caneta, cola o olho aqui, vai dando pause em alguns momentos que você está percebendo que eu estou dando mais importância a alguma mensagem, que eu tenho certeza que você vai sair desse vídeo e ainda vai explicar para aquele seu amigo. Combinado? Vamos para a aula? Bom, para te situar no tempo, a gente está mais ou menos ali no século I depois de Cristo e a gente vai falar até o século 7 ou 8. Alguns livros variam esse finalzinho, tá bom? Patrística, a gente entende, digamos que foi uma resposta da igreja, foi uma resposta dos cristãos para uma filosofia greco-romana que estava em plena expansão. A gente tinha principalmente aqui os pensamentos, as ideias, os aforismos, as concepções de Platão se alastrando. Muita gente concordava, muita gente, digamos que concebia também aquela ideia, lia ali as ideias, entendia os conceitos de Platão e concordava com ele. E a igreja, vendo tudo aquilo, falou: a gente precisa ter uma resposta para isso. O catolicismo aqui ele ainda estava, digamos, se expandindo, ele ainda não tinha grandes fiéis, ele não era tão conhecido assim. Inclusive, tome nota aí, católico, na sua origem, na sua etimologia da palavra, ela quer dizer universal. É isso daí. Eles queriam achar uma resposta universal, digamos, para conter esses pagãos ou conter esses hereges. Pagão eram aqueles que ainda não concordavam com essa religião, e herege eram aqueles que estavam, ora, dentro da religião, mas de vez em quando iriam contra ela, tinham ideias contrárias, de vez em quando as negava. Bom, então aqui, entre século I e século VIII, a gente vai ter principalmente, coloque aí que é como se foi o início da patrística, as cartas de São Paulo e cartas de São Pedro, isso daí. Que foi aí o período que demarcou a passagem da antiguidade para o medievo ou para o medieval. Patrística, pessoal, vem dessa ideia desses padres. Sim, são padres apologistas, padres que fazem apologia à fé cristã. Eles tentam pegar esses conceitos de filosofia e aproximar da fé. Porque você precisa, angariar mais fiel, você precisa disseminar sua religião e você precisa fortalecer as suas crenças, os seus dogmas. Então, tome nota, foi aqui principalmente que os dogmas da igreja surgiram. Olha só, eu preciso falar nesse momento de dois padres muito importantes, que foi o Tertuliano e foi o Justino. Eles foram muito importantes, mas eles tinham ali uma diferença, tá? Isso pode cair na sua prova. Anota aí. Tertuliano, ele era contra as ideias da filosofia greco-romana. Na realidade, ele achava todos esses filósofos aí muito pagãos. Ele ia contra todo e qualquer conceito filosófico de Platão e de todos os seus, digamos aí, os seus pares. Mas o Justino, o que ele fazia, pessoal? Ele pegava essas ideias da filosofia greco-romana e se aproximava da fé. Porque, afinal de contas, nesse período você está tentando entender bastante conceito, bastante questões da vida humana que ainda não se explica, que naquele período ele era um sobrenatural. E ele buscava trazer essas explicações da filosofia para se aproximar da fé. Ou seja, ele, digamos que ele não descartou esse conteúdo, esse conhecimento, ele utilizou desse conhecimento para ganhar um repertório aqui para a igreja. Então você teve aí duas figuras inicialmente opostas quanto a ideias, tá? Tertuliano, que achava aí os filósofos pagãos, e o Justino, que se utilizou desse conhecimento já produzido pelos filósofos greco-romanos. Continuando o nosso raciocínio aqui. Então, você tinha padres da Igreja Católica que defendia, digamos, os dogmas e as crenças religiosas com o intuito de, digamos, disseminar essas ideias dessa religião que estava surgindo, certo? Continuando o nosso raciocínio aqui, essa tentativa de aproximar a fé da razão, ela foi baseada em 3 itens, pessoal. Primeiro item, esses dogmas da igreja, você está precisando fortalecer essas ideias, você está precisando, digamos, trazer uma base para essas ideias e disseminá-las para angariar mais fiéis. Segundo ponto,
você precisa mostrar para as pessoas que ela tem livre-arbítrio, porque uma coisa que era muito questionada aqui, olha só, pausa aqui, tá? Eles comentavam, né, se Deus é onipresente, onisciente, onipotente, por que que ele não, digamos, protege os indivíduos, protegem os humanos para que eles não pequem, para que eles não caiam no pecado, para que eles não errem, para que eles não se caiam, não se perdam no caminho. Então aqui surgiu o livre-arbítrio, falando, olha, Deus é onipresente, onipotente, onisciente, ele sabe que você vai errar, ele sabe o que vai acontecer, mas ele deixa para você tomar a decisão, você é livre para isso. E existia aqui também um outro questionamento que falava, olha, se o mal existe, por que Deus deixa o mal existir? E aí veio também uma pré-concepção que surgiu principalmente aqui, dizendo que o mal é a ausência de Deus, então você tem que buscá-lo, você tem que buscar estudá-lo, buscar conceituá-lo, buscar entendê-lo, para que você, digamos, possa se precaver, se proteger desse mal. E terceiro ponto, surgiu o que aqui a gente chama de platonismo cristão. O que é esse platonismo cristão, pessoal? Digamos que os cristãos pegou aquele conhecimento lá da Bíblia Sagrada e aproximou das ideias de Platão, entende? Tudo aquilo que Platão já tinha produzido, eles tentaram aproximar conceitos. Aí, de repente, você tá pensando aí, falando, nossa, como? Que viagem, não tem como não, fé e razão, isso daqui é muito distante para mim. Razão lá, Platão, né, mundo das ideias. E agora aqui a Bíblia Sagrada, mundo da fé, como é que faz isso, pro? Seguinte, você já ouviu falar num filme chamado Cidade de Deus? Você já ouviu falar num filme chamado Cidade dos Homens? Se não, dá uma bugada. O Aristóteles escreveu um livro chamado Cidade de Deus. O que era a Cidade de Deus? Digamos que era aquele lugar que seria puro, que seria perfeito, que seria o concurso, que não tinha pecado, que era o lado bom, que era o lado perfeito ali da vida humana. E tinha a Cidade dos Homens, que obviamente é, né, a ideia de maniqueísmo, bem mal. Era totalmente contrário disso. Então a Cidade dos Homens, ela seria o mal, o transgredido, o que tinha pecado, o que tinha guerra, o que tinha um sistema caótico, digamos ali que era um lugar de desertação, ok? E se você pegar um pouco da Cidade de Deus e da Cidade dos Homens do filme, fala disso. O livro de Aristóteles falava disso. Platão dizia que existia o mundo das ideias, que era um mundo perfeito, um mundo, digamos, que tinha só o bem, que as pessoas não tinham conflito, e que tinha um mundo sensível, que era o mundo da experiência humana, o mundo das relações, que ali tinha BO. Você entendeu que teve uma ideia aqui aproximada? Essa é só uma evidência das aproximações dessas ideias que tinham, tá bom? Continuando nosso raciocínio aqui sobre patrística, né? Essa linha filosófica que falava desses padres aí que tentavam aproximar a fé da razão e que era uma forma, volto a falar, de difundir aí esse conhecimento cristão para esses novos fiéis, tá? E principalmente aí para dar uma segurada nos pagãos. Voltando ao nosso raciocínio aqui. Além disso, a gente tem que considerar que se esses padres, eles queriam aí disseminar essas ideias, pessoal, eles conseguiram muito bem, porque tinham vários padres aí para fazer isso, tinham várias cabeças, digamos que até então, a gente não tinha nenhuma religião ali, né, o Oriente, o Ocidente, que disseminou tão forte quanto o catolicismo. Então, eu posso dizer que essa patrística, ela contribuiu muito para a disseminação desse pensamento cristão. Anote isso daí, por isso que ela é tão importante, tá? A gente estuda esse período como uma forma de entender por que o cristianismo nessa época ele se disseminou muito bem. Outro ponto que eu quero comentar com você aqui. Essa ideia de você ter uma religião que ela pretendia encontrar aí um fundamento seu na razão também é super diferenciado, porque até então a gente tinha bastante crenças muito míticas, né? Tinha o deus do sol, tinha o deus da lua, tinha o deus do cultivo, o deus da semeadura, o deus da guerra. Então você tinha muito das ideias ali, você não tinha essa ideia de aproximação de fé e razão. Então isso também veio a ser um diferencial que facilitou a disseminação dessa religião aí. E por último, não menos importante, eu preciso dizer para você que Santo Agostinho,
digamos, essa cara, né, esse indivíduo que foi o pai aí da patrística, né? Cada linha filosófica, cada linha de pensamento, ela tem um personagem que represente bastante ela, e quem representou bastante a patrística aqui foi o Santo Agostinho. Preciso te dizer que antes de ele ser até canonizado pela igreja, de ser essa referência aí quando se fala de patrística, ele foi cético. Sim, ele foi cético, ele foi questionador, ele não acreditava muito nisso. Ele precisou estudar muito as escrituras para que ele conseguisse ver ali uma aproximação da fé e da razão, para que ele conseguisse também disseminar essa ideia e falar, olha, eu sou o primeiro que não acreditava nisso. E eu posso te provar através da minha filosofia, através da minha aproximação, através dos meus escritos, que há sim uma ligação entre fé e razão. E o fato de Santo Agostinho ter passado desse cético para, digamos, essa mola propulsora, né? Esse indivíduo que disseminava essas ideias, que comprava isso e vendia para as pessoas, se tornou mais um ponto que facilitava que ele vendesse isso, mais um ponto de persuasão disso. Então, resumindo aqui, o que seria a patrística, tá? Seria uma linha filosófica desses padres das igrejas que tentavam disseminar essa nova religião, e a maioria deles tentava aproximar o conhecimento filosófico já produzido por Platão para as ideias da Bíblia Sagrada. Por isso, platonismo cristão. Pessoal, veja se fez um pouco de sentido aí, claro, né? Imagine você ler aí 10, 15 páginas sobre o conteúdo, ver vídeos longos, ir lá para a sala de aula, 30 minutos, 2 aulas sobre isso, aí você chega aqui, num clique, em alguns minutinhos, tudo resumidinho, prontinho para você. Esse vídeo merece sua inscrição no meu canal, não merece? Bom, por hoje é isso. Muito obrigada, pessoal. Deixa um comentário aqui o que você achou do vídeo, o que você achou mais interessante. Comenta aqui algum outro conteúdo que você gostaria de ver, assim, de forma simples, rápida, objetiva. E claro, vai lá, né? Gabarita essa prova.